Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática. E na aula 97 da playlist de Matemática do Zero, hoje eu quero falar com você sobre média aritmética. Então fique de olho que a nossa videoaula já vai começar. Bom, nós temos dois tipos de média aritmética. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. O pessoal costuma dizer só média aritmética para a média aritmética simples e média ponderada para a média aritmética ponderada. Não tem problema, beleza? Mas as duas são médias aritméticas, tá? Uma é simples e a outra é ponderada. Então imagine que eu tenho uma quantidade de elementos x1, x2, x3, papapá, xn. Como que eu vou calcular a média aritmética desses elementos? Bom, se eu quero calcular a média aritmética desses elementos, que matematicamente, pessoal, a gente representa por x barra, tá? O que você vai fazer? Você vai somar todos esses elementos e vai dividir pelo número de elementos. Só isso. Isso é média aritmética simples. Você vai somar todos os elementos e vai dividir pelo número de elementos. Dependendo do livro que você for estudar, vai estar escrito assim para você, ó. X barra de média aritmética é a somatória de todos os xi, onde esse i varia de 1 até n. O que isso é? É como se eu fizesse x1 mais x2 mais x3 mais papapá, xn, dividido por n, que é o meu número de elementos. Ou também pode ser esse sobre n aqui para fora. Ó. Eu já vi isso aqui também nos livros. Bom, enfim, eu não estou preocupado com que você decore essa fórmula, vamos dizer assim, mas só entenda que média aritmética é somar os elementos e dividir pelo número de elementos. Essa é a minha preocupação. Por exemplo, a nota de um aluno de matemática será calculada pela média. Observe que eu não disse qual tipo de média. Você vai ter que ler e vai ter que saber que é média aritmética ou média ponderada. Como eu estou falando só primeiro de média aritmética, né? Vai ser média aritmética. Então, calculada pela média das notas P1, que é a prova 1, P2, que é a prova 2, simulado e tarefas. Ele alcançou as seguintes notas: 4 na P1, 9 na P2, 6,5 no simulado, 8,5 de tarefas. Qual é a média desse estudante? Bom, então, se eu quero saber a média desse estudante, esse tipo de média é uma média aritmética. Por que é uma média aritmética simples? Porque ele não falou de peso, não falou de frequência, não falou de porcentagem, de nada disso. Então, como que eu vou calcular a média desse estudante? Você vai somar as notas, 4, mais 9, mais 6,5, mais 8,5, e vai dividir pelo número de elementos. São 4 elementos, né? 1, 2, 3, 4. Ah, professor, esse 4 aqui e esse 4 aqui, posso fazer isso? Está. Óbvio que não pode, você tá doido. Porque aqui tem uma soma, cara. Você não pode fazer isso não, tá? Então, qual vai ser a média? Vamos somar primeiro. 6,5 mais 8,5 vai dar 15. 15 mais 9 vai dar 24. 24 mais 4 dá 28. Então, a soma de todas as notas deu 28. Dividido por 4. Média 7. 28 dividido por 4, 7. Pronto, só isso. Isso é média aritmética simples. Vamos ver na prática uma questão sobre isso. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então vamos interpretar essa tabela. No domingo, 250 pães. Na quarta, 251 pães, por exemplo. No sábado, 186 pães e assim sucessivamente. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas. Então a produção
será a mais próxima da média. Qual que foi o dia da semana utilizado como referência? Então você vai fazer a média. Então como que você vai fazer? Você vai somar todos esses elementos e vai dividir pelo número de elementos. Então nós vamos ter que fazer 250 mais 208 mais 215 mais 251 mais 187 mais 187 mais 186. E depois que eu fiz essa soma, nós vamos dividir esse resultado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dias na semana, né? Dividir por 7. Então vamos somar isso aqui. 8 mais 7 dá 15. 15 mais 5 dá 20. 20 mais 1 dá 21. 21 mais 7 dá 28. 28 mais 6 dá 34. Fica 4. Sobe 3. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Mais 5, 29. Mais 1, 30. Mais 5, 35. Mais 3, 38. Fica 8. Sobe 3. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. Mais 1, 12. 13, 14. Agora eu vou pegar esse 1484 e eu vou dividir por 7. E eu encontro a média. Então a média será 1484 dividido por 7. 1484 dividido por 7. Vou pegar o 14. 2 vezes 7 dá 14. Sobra nada, desce 8. 1 vezes 7 dá 7. Sobra 1. Desce o 4. 2 vezes 7, 14. Sobra nada. Então nossa média, 212. E aí a gente quer aquele valor que está mais próximo de 212. Então, ou é o 208, ou é o 215. Então, 208 para 212, falta 4. Né? 8 para 12, 4. E o 15, 215, passou o 3. Então, quem passou o 3 está mais perto de quem falta 4. Então, o dia da semana como resposta, terça-feira, letra C. De boa, né? Beleza, professor. E como que eu vou diferenciar, então, a média aritmética da média ponderada? A média ponderada, você sempre vai lembrar quando ele falar para você de peso ou de frequência. Falou de peso ou de frequência, média aritmética ponderada. Então imagina que eu tenho essa amostra aqui. Meu elemento x1 tem peso A, meu elemento x2 tem peso B, meu elemento x3 tem peso C, blá, 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 até o último. O elemento xn tem peso Z. Como que você vai calcular essa média aritmética ponderada, ou somente média ponderada? Você vai pegar o elemento, vai multiplicar pelo seu peso. Mais, pega o elemento, multiplica pelo seu peso. Mais, pega o elemento, multiplica pelo seu peso. E vai fazer isso com todo mundo. Pega o elemento, multiplica pelo peso. E você vai dividir pela somatória dos pesos ou das frequências. É isso que tu vai fazer. Isso é média ponderada. Olha para você ver a diferença daquela questão para essa. A nota de um aluno de matemática será calculada pela média das notas P1. Observe que eu só falei média, eu não escrevi qual tipo de média. P1, que tem peso 2. Prova 2, que tem peso 3. Simulado, que tem peso 4. E tarefa, que tem peso 1. E aí ele alcançou as seguintes notas. Foi a mesma nota que eu coloquei lá em média aritmética simples. Eu simplesmente perguntei qual a média desses alunos, desse estudante. Então você tem que olhar isso aqui, enxergar que tem peso, que tem frequência, então é média ponderada. Então como que eu vou calcular a média desse estudante? Você vai pegar a nota, 4,
vai multiplicar pelo peso da prova 1. A prova 1 tem peso 2. Mais, vai pegar a nota 9. Vai multiplicar pelo peso da prova 2, que é peso 3. Mais, vai pegar a nota do simulado, que é 6,5. Vai multiplicar pelo peso dela, que é peso 4. Mais, vai pegar a nota de tarefa, que é 8,5. Vai multiplicar pelo peso dela, que é 1. E vai dividir isso pela soma dos pesos. 2, mais 3, mais 4, mais 1. Resolvendo essas multiplicações. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 3, 27. 6,5 vezes 4, 26. 8,5 vezes 1, 8,5. E vou dividir. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. Somando agora. 27 mais 8, 35. 35 mais 26, 61. 61 mais 8,5, 69,5. Dividido por 10. Dividir por 10 é andar só uma casa com a vírgula. Então, se eu andar uma casa com a vírgula para cá, fica 6,95. Essa seria a média do aluno, 6,95. Ou 6,9, e dependendo do sistema de arredondamento, 7. Então, essa é a diferença de média aritmética para média ponderada. Vamos ver agora uma questão bem elaborada sobre a aplicação para você enxergar que é média ponderada. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, quantidade de garrafas fora das especificações, 0. Quantidade de dias, 52. Então quer dizer que durante 52 dias teve 0 garrafas fora das especificações. É como se eu fizesse 0, 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 escrevesse o 0 52 vezes. Você prestou atenção no que eu te falei? É como se eu escrevesse o 0 52 vezes. Uma garrafa fora da especificação por 5 dias. É como se eu fizesse 1. É como se eu escrevesse o 1 5 vezes. 2 garrafas fora da especificação por 2 dias. É como se eu escrevesse o 2 2 vezes. 3 garrafas fora das especificações um dia. É como se eu escrevesse o 3 uma vez. E aí vem a pergunta. Qual que é a média diária de garrafas fora das especificações? Tá vendo que ele não diz para você qual tipo de média? Que você tem que entender se é média aritmética ou média ponderada. Aqui é média ponderada. Por que que é média ponderada? Porque eu tenho a ideia de frequência. Isso aqui me dá a ideia de frequência. Então aqui é uma média ponderada. Então o que você vai fazer para calcular a média ponderada? Vai pegar cada elemento, multiplicar pela sua frequência, mais cada elemento vezes a frequência, mais cada elemento vezes a frequência ou peso, mais cada elemento vezes a frequência, e vai dividir pela somatória das frequências, que seriam os dias aqui no caso, né? 52 mais 5 mais 2 mais 1. O que vai rolar aqui então? Vamos multiplicar? 0 vezes 52 dá 0. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 2 vai dar 4. E 3 vezes 1 vai dar 3. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Dividido por 60. São 60 dias, né? 52 mais 5, 57. Mais 2, 59. Mais 1, 60. Então agora eu vou fazer 12 dividido por 60.
12 não divide para 60. Eu acrescento o 0, 0 e a vírgula. 2 vezes 60, 120. Sobra nada. Nossa média, então, 0,2. Letra B, de Bosque. Isso é média aritmética ponderada. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Vai lá embaixo também e deixa seu comentário, tá? Beijo pra quem de beijo, abraço, beijo, abraço. Tchau, obrigado.